o que é esse dito desse flare-up. Porque eu venho toda hora aqui falando, poxa vida, vamos lá, né? Mais uma dica clínica para você conseguir evitar a ocorrência de um flare-up no seu dia a dia, porque é uma situação super difícil, deixa a gente numa saia justa. No entanto, né, recebo dúvidas a respeito do que é esse tal desse flare-up, né? O colega que às vezes não experienciou essa situação no consultório, ou está começando na endodontia, ou já passou por isso, mas também não ligou o nome à coisa, não sabe exatamente, né, do que se trata. E é para isso que eu vou explicar aqui para você hoje o que é o tal do flare-up e por que, né? Daí você vai entender o porquê que a gente evita tanto essa ocorrência no consultório e toda e qualquer medida preventiva com relação a evitar um flare-up é válida. Eu falo, sai barato, né? Bom, vamos lá. O flare-up nada mais é do que um processo agudo, uma situação de urgência mesmo, que se instala depois de um atendimento endodôntico. Pode acontecer desde o momento que você fez uma abertura, fez uma urgência e colocou a medicação ali para aquele paciente e vai terminar o canal outro dia, ou pode acontecer você tendo obturado aquele canal, tendo sido feito em sessão única, múltiplas sessões, tanto faz. Aconteceu um quadro agudo de dor pós-operatória, uma dor bastante excruciante que você não controla com uma medicação, que é aquela medicação que a gente está habituado a passar num pós-operatório para um paciente que acaba de fazer um tratamento endodôntico, uma medicação analgésica, uma dipirona, um Tilenol, e que controla bem o desconforto pós-operatório. Se esse desconforto ele está dentro do esperado, no entanto, se a gente se depara com uma dor que ela não é controlada nesse pós-operatório, por uma medicação analgésica, uma medicação ali via oral, mais esperado mesmo de você precisar lançar a mão, aí sim você pode estar diante de um quadro de flare-up. E por que esse flare-up acontece? Normalmente, né, assim, a grande maioria dos casos, ela acontece em função de uma extrusão excessiva de debris contaminados. Ai, Fernanda, nossa, se eu fizer instrumentação após o forame, ou no forame, ou antes do forame, um aquém, um além, zero, não é isso que vai ocasionar o flare-up ou não, tá? Independente do seu comprimento de trabalho, e eu trabalho ultrapassando sim o zero do localizador, ultrapassando ali entre meio e 1 milímetro a região então de forame, se você faz essa ultrapassagem, mas você seguiu dentro ali do seu protocolo de preparo uma descontaminação coroa ápice, segmentada, lançou mão de protocolos de irrigação extremamente adequados para isso, a gente já falou aqui de monte aqui dentro dos nossos vídeos, falo isso a todo momento dentro dos nossos cursos, o curso de controle de dor em endodontia, um dos pontos-chave, né, que a gente tem ali exatamente ensinar, né, o que a gente faz do começo ao fim do preparo para evitar uma situação como essa, né, e além disso, né, não é só do começo ao fim do preparo, mas desde o momento que a gente recebe o paciente, todos os passos que a gente tem para evitar esse tipo de situação, porque uma vez que acontece, pensa só, você é um paciente, se coloca no lugar do paciente, você buscou um dentista para fazer o canal, certo? Muito bem, pode ser que você esteja com zero dor e foi um achado radiográfico, sei lá, uma lesão, alguma coisa, e você tem que fazer o canal daquele dente, um retratamento, pode ser que você esteja com um pouco de dor, pode ser que esteja com muita dor. Independente do quadro, o que você espera? Você passou no dentista do canal, você espera que você tá ali com aquela dor, você vai terminar o tratamento, vai passar anestesia e aquela dor vai melhorar, certo? É o esperado, seria o mais natural de você pensar que você está indo num profissional que vai resolver a sua dor. Uma coisa é num pós-operatório, especialmente imediato, um paciente que foi bem orientado, ou seja, eu estou na posição de paciente, o colega aqui, né, o dentista, o profissional que me atendeu falou, olha, pode ser que você tenha um desconforto, assim assado, esperado pelo processo inflamatório transitório que a gente gera durante um tratamento de canal, e para isso eu vou te orientar já, ou já vou até melhor do que isso, né? Meus alunos sabem, a gente já faz um protocolo pré-operatório, né, adequado para evitar esse incômodo maior no pós-operatório e até para minimizar o número de tomadas de analgésico no pós-operatório. Então tá tudo aqui belezinha, show de bola, certo? Só que aí, né, eu sinto uma dor nesse pós-operatório que foge tudo que eu imaginava a respeito de dor, tá? E eu tô no papel de paciente nessa hora. Aí eu falo, caramba, pera lá, esse remédio aqui não faz efeito, não segura nem meia hora da dor, né? E meu rosto às vezes está inchando. E aí? Como que fica a minha cabeça ali enquanto paciente? Eu sou leigo, certo, gente? Eu não tenho obrigação de saber. Não adianta pegar mal com o paciente, né? Falar assim, nossa, o paciente tá reclamando. Calma lá.
ouve, entende direitinho o que pode ter acontecido e sempre busca olhar também o que você podia ter feito diferente, tá? Tanto para evitar a sua situação de flare-up, quanto para melhorar a sua comunicação. Comunicação é outro ponto-chave aí que a gente tem também dentro dos nossos cursos, porque é um dos grandes diferenciais. Porque a endodontia pode ir por mim. Você não vai passar o resto da vida aqui sem ter nada de intercorrência. Independente de qual for, desde uma intercorrência ali, um acidente, complicação, quanto um pós-operatório ali mais incômodo, e o que vai mudar muito, né, ou como você vai conseguir manejar isso daí de uma forma melhor ou não tão bem assim, e para o paciente também, é a sua comunicação, certo? Então fica de olho aí como é que você está fazendo isso. Muito bem, e aí, o que acontece? Eu ali na visão de paciente falo, bom, alguma coisa foi feita de errado. Né, alguma coisa não saiu como esperado, porque a doutora me passou essa medicação não está adiantando. Então, na minha cabeça, é muito fácil, por mais que eu conheça aquele profissional, por mais que eu tenha confiado no primeiro momento daquele profissional, é muito fácil eu pegar e achar que teve algum erro. E aí isso balança. Por mais que conscientemente eu falo, não, mas aquela doutora lá, ela é boa, e tudo, mas caramba, né? Mas, poxa vida, ela deu uma mancada comigo. E aí, se essa chave vira na cabeça do paciente, fica difícil você retomar essa relação. Não que seja impossível de forma alguma, no entanto, é um desafio a mais, certo? E não é também por má vontade do paciente, não. É simplesmente a questão, vai falar assim, é o comportamento humano, né? Ou como a gente entende aí as relações e como a gente recebe, né, dentro de uma comunicação que foi feita. E aí, é extremamente interessante que a gente evite esse tipo de situação, tá? Então, se você, lembrando, tomar o cuidado no transoperatório, pelo menos, se eu tiver que falar para você, olha para um ponto, se você tem muito caso hoje que acontece aí no seu dia a dia, ou na sua semana, ou no seu mês, tá? Porque o ideal é que você não tenha isso, não, nem no mês, não aparece um caso que seja assim, né? Mas se isso tem sido frequente para você, olha o seu protocolo de irrigação, revisa o seu protocolo de irrigação, tá? Porque às vezes é falta de um protocolo de irrigação adequado e talvez alguma pressa, algum ajuste nesse preparo coroápice que pode estar levando então essa extrusão demasiada de debris contaminados. O que acontece? Aquela região apical, pensa só, ela tem ali, ela pode estar no equilíbrio total, mesmo você tendo uma lesão às vezes, né? Você tem um equilíbrio total entre microbiota e hospedeiro. E se é um caso, às vezes, de uma necrose, alguma outra coisa assim, e você tem também ali uma dor, mas não é uma dor tão aguda, a partir do momento que você extravasa um monte de bactéria ali, que não necessariamente vai ter uma relação tão de equilíbrio, você vai ter um desequilíbrio daquela microflora, então você pode estar suscetível, sim, à ocorrência desse tipo de quadro e que culmina muitas vezes até no desenvolvimento e instalação de um abscesso, tá? Então isso daí que é o flare-up, essa agudização que pode acontecer, né, depois de um procedimento endodôntico, de atendimento endodôntico, em função dessas causas que a gente conversou e você sabendo, entendendo um pouco melhor, né, o que é o flare-up, como se desenvolve esse processo. Desejo que você no seu dia a dia consiga sempre minimizar de uma maneira cada vez melhor e ter seus pacientes ali, né, num pós-operatório muito tranquilos, ou na ocorrência de um flare-up que você também tenha essa segurança para conseguir contornar e manejar esse episódio da melhor forma possível. Tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê na próxima.